Olá, meus amores! Eu sei que vocês devem estar ansiosa por esse assunto, né? Então, sem perder tempo, indo direto ao ponto, dá um like aí, porque o YouTube precisa da sua interação. Nós já sabemos disso, mas é sempre bom lembrar, né? Então aproveita, compartilha também esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Porque, meus amores, vamos mergulhar em um assunto muito importante. Aliás, está mais do que na hora da gente falar desse assunto, desse sintoma que assola a grande maioria das mulheres que entram na menopausa. Não tem jeito, se você está mesmo no climatério, mas já está aí mais pertinho da menopausa, esse calorão vai aparecer para infernizar a vida da maioria de todas nós. Acreditem vocês ou não, mas fato é que a minha experiência com esse sintoma me deixou completamente fora de mim. Aliás, isso deve ser o que nos declina para uma experiência muito negativa com a menopausa, né, no início dela, porque não sabemos como lidar com isso. E é como se de repente assim nós perdêssemos o controle sobre a nossa vida e ficássemos à mercê desse sintoma desafiador. Por esse motivo, por ter sido tão desafiador para mim, que eu decidi fazer essa websérie de 4 episódios, falando no vídeo de hoje por que eles, os calorões, os fogachos, acontecem e quando eles começam a nos atrapalhar. No segundo vídeo, veremos os perigos que os calorões podem trazer à nossa vida. Sim, meus amores, não é simplesmente desconforto, eles são muito perigosos. No terceiro vídeo, nós veremos a importância de resolver isso e de não procrastinar no mínimo a melhora desse sintoma. E de preferência a extinção dele, né? E no quarto vídeo, vamos ver também estratégias e ferramentas de resolver isso na nossa vida definitivamente. Ok? Preparadas para mais uma guinada na vida da mulher na menopausa? Espero que sim, porque depois dessa websérie eu tenho certeza que você vai cuidar mais de você mesma. Porque foi isso, gurias, que me fez buscar por soluções e priorizar meu bem-estar. Porque no dia do meu aniversário, onde eu completaria 50 anos, eu tive uma crise de choro e falei para minha família que eu não queria comemorar nada naquele dia. Aliás, não queria mesmo comemorar nada, porque eu não tinha dormido nada bem à noite por causa dos meus calorões. Sim, nessa época era como eu tratava disso, meus calorões. Eles faziam parte da minha rotina diária e nas madrugadas eram quando mais me faziam sofrer. Isso vinha de uma forma muito intensa e como o meu mês de aniversário é em maio, o marido que lutasse com isso também, né? Porque eu queria mesmo que o ar-condicionado ficasse ligado no frio, mesmo sabendo que isso pouco iria ajudar. Que mesmo com o ar-condicionado ligado no frio, num mês que já é frio aqui no sul, eu ainda sentiria o calor. Arrancaria a coberta e logo depois também viria o suor, uma sudorese do qual eu muitas vezes precisava trocar de roupa. A intensidade era tamanha que eu precisava fazer isso. Para depois vir então o frio, né? Eu iria querer desligar o ar-condicionado, me cobrir e ainda coberta de edredom, eu teria calafrios inexplicáveis. Bom, como eu disse, eu vinha com isso já fazendo parte da minha vida. Então, sabia exatamente como seria dia após dia, noite após noite. Mas nesse dia foi diferente. Era meu aniversário e eu me sentia cansada, estressada e muito triste. Porque, gurias, eu sempre fui uma mulher muito ativa. Aquela mulher que faz várias coisas ao mesmo tempo, que meio que se multiplica, sabe? Para dar conta de cuidar de tudo e ter tudo sob controle. E comemorar meu aniversário, para mim, era algo que não tinha preço, tinha valor. Todos os anos eu tinha no dia do meu aniversário a gratidão à vida. Eu tinha amor para dividir com as pessoas que me eram e que são até hoje caras, que são importantes na minha vida. Mas aquele ano eu só queria ficar sozinha e descansar. Chorar mesmo, sem ter que fingir que a menopausa não estava me atrapalhando. Eu entrei na menopausa, gurias, aos 48 anos. Então já estava há 2 anos convivendo com essa loucura e a cada dia ficava mais forte. Mas como eu sempre escutei do meu paizinho querido, Deus é muito bom, Deus é sempre bom. Porque nesse mesmo dia aconteceria algo que mudaria minha percepção referente a sentir os calorões e me conformar com isso. Vejam bem, eram quase meio-dia e eu recebo a ligação de um grande amigo meu, médico por sinal, para me felicitar pelo meu aniversário.
Meus amigos sabem da importância que eu dou para o meu aniversário e sabem também que se não me ligarem até algumas horas da tarde, eu mesma ligo e peço os parabéns. Então, para não passar por essa saia justa, os mais chegados, amigos de velhas datas, sempre me ligam e a gente faz aquela festa por telefone mesmo. Se bem que naquele ano, provavelmente eu não ligaria se esse dia passasse despercebido. Mas enfim, Cláudio, o Dr. Cláudio, me liga e me pergunta como eu estou me sentindo chegando na casa dos 50 anos. Bom, não preciso dizer que o choro brotou mais uma vez em mim. Esse amigo querido ficou muito preocupado. Até pela sua formação na área da saúde, ele entendeu que eu precisava de uma ajuda médica. Claro que, apesar do meu desabafo, de eu ter desabado frente àquela ligação, eu vi ali também uma luz no fim do túnel. E me ocorreu, quem sabe, por ele ser médico, apesar de não ser ginecologista, ele possa me dizer por que isso está acontecendo. Afinal, o Dr. Cláudio é um médico que pratica medicina integrativa e esse tipo de medicina tem como característica especial olhar o ser humano como um todo. Não é à toa que eles estão sempre se atualizando e estudando muito também. Porque se atualizar o corpo humano, se tornando um especialista em alguma área, já dá trabalho e requer muito estudo, imagina ter que atualizar isso o tempo todo, estudando o corpo como um todo. Mas eu estava com sorte naquele dia. Dr. Cláudio, naquele dia, como o amigo querido que ele é, resolveu dedicar alguns minutos para me felicitar pelo meu aniversário. E aproveitando essa sorte de ter um amigo querido e médico preocupado com o meu bem-estar, eu falei para ele o que estava acontecendo, né? E ele muito gentilmente me perguntou se eu havia feito dos exames para verificar meus níveis dos hormônios femininos. Eu respondi que não, mas que se ele estava suspeitando que eu estivesse na menopausa, a resposta era sim, porque há quase 2 anos eu não ficava mais menstruada. E antes que ele me fizesse a segunda pergunta, eu me antecipo e disse para ele, sim, eu sei que isso é um sintoma da menopausa e que eu também estou atrás de uma ginecologista que me desse as respostas que eu precisava e que não simplesmente quisesse me dar remédios para tudo que eu estava sentindo. Ainda falando sem parar, eu disse a ele que tudo o que eu queria era entender por que isso acontecia, por que esses calorões vinham em qualquer hora do dia, mas principalmente de madrugada e infernizavam o meu sono. Ele disse para mim que tinha acabado de fechar uma parceria na clínica dele com uma ginecologista da medicina integrativa e que ela começaria a atender então na sua clínica a partir do mês seguinte, no caso, a partir do mês de junho. Me disse que ele mesmo pessoalmente ia conversar com ela para me encaixar na agenda o mais breve possível. Claro que eu agradeço pela gentileza dele e pergunto uma coisa assim, tipo, isso é normal, Dr. Cláudio? Por que isso acontece? Eu vou ter que conviver com isso o resto da minha vida? Ou isso passa algum dia? Já viram que não foi uma pergunta só, né? Foram várias, na verdade. Mas esse meu desespero acontecia porque eu já não aguentava mais ver a minha vida se esvaindo, literalmente pelos dedos da minha mão a cada dia mais e mais. Dr. Cláudio disse que a doutora Simone, a colega dele, iria me explicar tudinho, tintim por tintim, mas que é sim um sintoma da menopausa e que deve ser tratado para evitar problemas futuros e maiores. Eu, que já estava agoniada, penso que eu precisava saber mais. E esperar essa consulta com a doutora Simone seria um martírio para minha cabecinha ansiosa. Nessa hora, parecia que o Dr. Cláudio lia os meus pensamentos, porque eu precisava saber mais, no mínimo, por que aquilo acontecia. E ele começa falando que o aparecimento das ondas de calor, exatamente como eu estava descrevendo o que sentia, e que ficavam mais fortes e frequentes a cada dia, e que vinham acompanhadas com a sudorese e logo depois me deixavam com frio, até com calafrios, isso acontecia porque a diminuição da produção dos hormônios sexuais, estrogênio e progesterona, alteram o funcionamento do centro de regulação térmica, que é realizado pelo hipotálamo. O corpo tem um sistema que regula a temperatura, que é o que nos faz permanecer numa temperatura basal, normal. Esse centro ele é conhecido como termostato biológico. E bom, uma vez que o funcionamento desse termostato é alterado, eu tenho a perda desse sistema termorregulador e é aí que vem as ondas de calor.
E mesmo que esteja lá no Polo Norte ou quase matando o marido de frio com o ar-condicionado no 15, em pleno mês de maio, mesmo assim, essa mulher, no caso era eu, vai sentir isso numa intensidade surreal. Claro que essa intensidade vai variar de cada mulher, mas a estatística é que esses fogachos vão acontecer ainda no climatério, já por volta dos 40 anos, e que com o passar do tempo vão ficando cada vez mais intensos e mais insuportáveis. Estima-se que 80% das mulheres no climatério e na menopausa sofrem de calorões, sendo que mais de 30% têm mais de 10 situações de fogachos por dia. E o tempo que pode durar uma onda de calor dessas pode ser de 2 a 5 minutos, e os intervalos entre eles também podem variar entre alguns minutos ou algumas horas. Fato é que o momento que o cérebro percebe que o termostato que regula a temperatura subiu, bom lembrar aqui, gente, que a área que se localiza esse sistema que regula a temperatura corporal é o hipotálamo. Não por coincidência, é a mesma glândula que produz o FSH e o LH, os hormônios que agem no óvulo para a produção do estrogênio e da progesterona. Meio que dá para entender agora, né? Bom, o corpo esquentou, então ele vai lá tentar baixar essa temperatura, porque ele não pode deixar por isso mesmo, né? A temperatura subiu, o corpo precisa resfriar para nos proteger, não é mesmo? Então ele precisa ajustar isso, porque ele não sabe o que está acontecendo. A hipófise e o hipotálamo não sabem o que está acontecendo com o resto do corpo. Então, na tentativa de regularizar essa temperatura, acontece a vasodilatação. O vaso sanguíneo vai dilatar. Veja bem, as paredes do vaso sanguíneo eles são uma trama, né? E quando acontece a dilatação, essas paredes elas abrem poros nas paredes para que se perca a água. O plasma sanguíneo sai para quê, né, minha gente linda? Exatamente para resfriar esse corpo. Então, através do extravasamento da água do vaso sanguíneo, sai do intracelular e vai para o extracelular. E aí, então, nós temos a evaporação da água do corpo que estava fervendo, né? Porque o corpo estava quente, essa água então começa a sair em forma de suor. Essa é a sudorese que vem seguido do calorão. Bom, uma vez que saiu então a água que estava fervendo nos vasos sanguíneos, o corpo resfria muito rapidamente, porque esse fenômeno precisa ser contido, né? E da mesma forma que antes da sudorese estava muito quente, agora então vem o frio. Às vezes até calafrio, né? Bom, se nós falamos em vasodilatação, quer dizer que se nós perdemos água pelo suar e temos então uma desidratação, é fundamental aumentar em um mínimo 30% a ingestão da água. Além daquela quantidade que considera-se ideal por dia, né? E quando falamos nessa quantidade de água ideal por dia, se fala em 35 ml vezes o peso corporal. Então, além dessa quantidade, que seria o mínimo por dia, se coloca mais 30% no mínimo, para suprir essa perda de água que o corpo promove para resfriar depois de cada calorão desses. Então, amigas, essa foi a lição que eu aprendi no dia do meu aniversário com meu amigo Dr. Cláudio. Aumentar a minha ingestão de água por dia. E sim, me ajudou até chegar o dia da minha consulta com a ginecologista que ele me indicou. Que, por sinal, foi outro choque de realidade, outro despertar de consciência quando na consulta ela me falou o que esses calorões são capazes de fazer com a nossa saúde. Mas isso é assunto para o nosso próximo episódio. Nesse primeiro episódio da nossa websérie de 4 capítulos, falamos por que acontecem os calorões, graças à explicação maravilhosa do meu amigo querido Dr. Cláudio. No segundo episódio, nós veremos os perigos que os calores podem trazer à nossa vida, segundo a doutora Simone. No terceiro vídeo, nós veremos então a importância de resolver isso e não procrastinar mais esse sintoma. E no quarto vídeo, vamos ver também estratégias e ferramentas de resolver isso na nossa vida definitivamente. Mas caso você esteja com pressa e queira partir direto para um passo a passo, dentro do nosso grupo fechado do Descomplica a Menopausa, com mais de 11 mil alunas, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você conhecer o nosso programa e se inscrever se você quiser, ok? E vamos de desafio novamente? Se vocês querem 2 receitas com 2 ingredientes diferentes para acalmar os calorões, compartilhe esse episódio, curte, que assim que chegar a 100 likes, eu libero o vídeo extra com 2 receitinhas com esses 2 ingredientes muito fáceis de encontrar em qualquer lugar do Brasil. Terra essa
que se plantando tudo dá, não é, minha gente? Fechado então? 100 likes e eu libero o vídeo extra. Depende da interação de vocês. Então bora dar likes e compartilhar nos grupos de WhatsApp, mandando o povo dar like nesse primeiro episódio, para receberem esse mimo que eu preparei para vocês com tanto carinho. 2 receitinhas com 2 ingredientes que vão acalmar os calorões.